Olá, que bom ter você por aqui na nossa conversa de hoje. A gente vai falar sobre um assunto que, olha, o nome parece um pouco sério, devido processo legal. Mas na prática, ele é um dos nossos maiores protetores no dia a dia. Pense nele como um verdadeiro escudo, que garante que as regras do jogo da vida em sociedade sejam justas para todo mundo. Entender isso é fundamental para a gente saber como os nossos direitos são protegidos. Vamos começar com um exercício de imaginação, bem rápido. Tenta pensar aí, como você se sentiria se fosse acusado de alguma coisa, seja no trabalho ou numa situação mais séria, e levasse uma punição na hora, sem ter a chance de explicar o seu lado, sem nem saber direito do que se trata a acusação? A sensação seria de impotência, né? De uma injustiça enorme. Pois é para evitar exatamente esse tipo de situação que o devido processo legal existe. Para que ninguém passe por uma situação de desamparo como essa, a nossa lei mais importante, a Constituição, criou essa regra de proteção para todos nós. É como se a Constituição dissesse: opa, peraí, antes de tomar qualquer decisão que afete a liberdade ou os bens de uma pessoa, o Estado precisa seguir um caminho justo, um caminho claro e bem organizado. É uma promessa de que não vai ter decisão de cabeça quente ou de forma autoritária. Uma boa forma de enxergar isso é pensar uma ponte segura. De um lado, a gente tem o poder do Estado, que precisa agir para organizar a sociedade. Do outro lado, temos nós, os cidadãos, com os nossos direitos. O devido processo legal é essa ponte, que garante que o Estado só pode atravessar para o nosso lado se seguir regras muito bem definidas. Isso nos protege de qualquer tipo de arbitrariedade, ou seja, de atitudes tomadas de qualquer jeito. Muito bem. Agora que a gente já sentiu a importância desse escudo protetor, vamos ao ponto principal. O que exatamente quer dizer essa expressão devido processo legal? A definição é até simples, mas cada palavrinha ali tem um peso enorme para a nossa cidadania. Vamos dar uma olhada com calma. Basicamente, é a garantia de que, para qualquer situação que envolva nossos direitos, existe um manual de instruções que o Estado é obrigado a seguir. Pensa numa receita de bolo. Não dá para pular etapas, inverter a ordem ou mudar os ingredientes por conta própria, senão o resultado desanda. Pois é, o Estado, principalmente, tem que seguir essa receita à risca para que a decisão no final seja justa e correta. E essa receita tem 3 pilares, 3 pés que a mantém firme. Primeiro, a base na lei. Significa que ninguém pode ser punido por algo que já não estivesse previsto como errado numa lei. Simples assim. Segundo, o procedimento justo. Não basta ter a lei, todo o caminho da acusação até a decisão tem que seguir etapas corretas e imparciais. E o terceiro, talvez o mais famoso, o direito de defesa. Toda pessoa tem que saber exatamente do que está sendo acusada para poder se defender e apresentar seus argumentos. Beleza, a teoria parece que está clara, mas e na prática? Onde é que a gente vê isso acontecendo no dia a dia? É super importante perceber que isso não acontece só naqueles grandes julgamentos de filme, não. Está em muitas situações bem comuns. Vamos ver alguns exemplos. Ele aparece, por exemplo, quando a gente leva uma multa de trânsito. Existe um procedimento correto e nós temos o direito de recorrer, de apresentar nossa defesa. Também acontece quando um servidor público vai analisar um pedido nosso, tipo uma licença para construir. Ele tem que seguir regras claras para decidir. E até dentro de um condomínio, antes de aplicarem uma multa, o morador tem que ser notificado e ter a chance de se explicar. E para a gente entender isso ainda melhor, os estudiosos dividem o devido processo em 2 partes. 2 lados da mesma moeda. O primeiro é o lado formal, que se preocupa com o como as coisas são feitas. É o árbitro do jogo que precisa seguir as regras, o tempo, marcar as faltas direitinho. A segunda parte é o lado material, que se preocupa com o quê, porque não adianta seguir todas as regras se a decisão final for absurda. O resultado também precisa ser justo e razoável. Agora, atenção aqui porque essa parte é fundamental. A gente precisa conversar sobre o que o devido processo legal não significa. Existem umas confusões bem comuns por aí que podem fazer a gente interpretar essa garantia tão importante de um jeito todo errado. É essencial saber o que ele é e também o que ele não é. O erro mais comum, de longe, é achar que o devido processo legal é uma desculpa para a impunidade, um jeito de proteger quem fez algo errado. Mas o objetivo é justamente o contrário. Ele não existe para impedir que uma pessoa seja responsabilizada. Ele existe para garantir que a pessoa certa seja responsabilizada, da forma certa e pelos motivos certos. E, claro, para evitar que um inocente pague por algo que não fez. Olha só esta comparação que deixa tudo preto no branco. O que ele garante? Um processo justo, com regras claras, com direito de defesa, e o que ele não garante? Impunidade de jeito nenhum ou que alguém possa ficar atrasando um processo de propósito.
O objetivo final é a justiça. E justiça de verdade significa que todos respondam por seus atos, mas sempre dentro das regras do jogo. E é fundamental a gente pensar nisso como uma balança. De um lado, estão os direitos de cada pessoa, que precisam ser protegidos. Do outro, estão as necessidades de todo mundo, da sociedade, como segurança e ordem. O devido processo legal busca justamente o equilíbrio perfeito, para que o Estado possa agir pelo bem de todos, mas sem nunca atropelar os direitos de uma única pessoa. Então, para a gente fechar nosso papo de hoje e amarrar todas as pontas, vamos juntar as peças e recapitular os pontos mais importantes que a gente aprendeu. É hora de organizar as ideias para esse conceito ficar bem claro na nossa mente. O ponto central é este: o devido processo legal é o nosso escudo de cidadania. Ele bota limites no poder do Estado, protege cada um de nós de decisões apressadas ou injustas e garante que a justiça siga um roteiro claro. No fim das contas, ele é um pilar do respeito à dignidade de cada pessoa. É a garantia de que, perante a lei, o jogo vai ser sempre limpo para todos. Entender o que é o devido processo é o primeiro grande passo. Mas, como é que uma pessoa, na prática, se defende dentro desse processo todo? Que ferramentas ela pode usar? Na nossa próxima conversa, vamos explorar exatamente isso, os conceitos de ampla defesa e contraditório. Se o vídeo de hoje ajudou a clarear as coisas, não esqueça de curtir e comentar, tá bom? Até a próxima!